Bom dia, amados e amadas irmãs, amados e amados amigos. É um prazer poder, essa manhã, a gente começar já a compartilhar algo, dando continuidade do que nós temos visto da Palavra de Deus, e especialmente com respeito ao livro de 1 João. Nós estamos gratos ao Senhor porque Ele tem nos revelado coisas grandiosas, coisas maravilhosas, e nesse livro realmente tem falado de algo que é muito crucial. A questão do livro de 1 João é algo relacionado à comunhão da vida divina. É um livro que trata de um tema central, um tema mais importante, eu acredito que está no coração de Deus, que é com relação à comunhão. Deus é um Deus triuno, e como Ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele também ele se relaciona entre si. Nós vemos na palavra que Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona dentro da Trindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é grandioso nessa revelação desse Deus triuno, dessa vida que é um mistério, um grande mistério, a questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito serem com aspecto de três pessoas, mas ele é apenas uma pessoa. Isso é incrível, isso é incrível. E dentro dessa trindade divina, nós vimos ali uma comunhão, essa comunhão divina. E o que é fabuloso é que Deus criou o homem de uma maneira muito especial, criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, exatamente para que o homem possa participar dessa comunhão da vida divina. Isso é tremendo. Eu não sei se a gente fala de notícias, né, de boas notícias. Eu acho que não há uma notícia maior do que essa, de perceber que nós fomos convidados a participar dessa comunhão da vida divina. Isso é precioso demais. Então, para dentro disso, desculpem eu ter que voltar alguns versículos, mas é porque a gente quer pegar realmente a linha de tudo que Deus tem falado através desse livro precioso que é o livro de 1 João. Então o tema principal dele, que nós vimos o encargo, assim como o Hélio na última mensagem falou conosco, né, que a questão da confissão, a confissão de pecados é para nós restaurar a nossa comunhão com Deus. Qual o objetivo? Por que nesse livro fala claramente a respeito da confissão de pecados? Justamente para que nós possamos entrarmos na comunhão com Ele. Isso é muito precioso, isso eu não tenho como descrever. É muito precioso demais, né? Então, o tema da nossa comunhão de hoje, nós vimos aqui que é a questão das condições, as condições da comunhão da vida divina. Então, essa comunhão, ela é assim aberta para nós. Ela foi aberta, mas ela tem algumas condições importantes. E a gente precisa conhecer um pouco mais a respeito disso. E o livro de 1 João está revelando isso para nós. Espero que quem estiver em casa ou quiser compartilhar já esse vídeo com algumas pessoas no seu Facebook, faça isso, por favor, que a gente quer aproveitar esse tempo agora juntos, né? Podemos falar a respeito desse tema. Então, começando o nosso livro de 1 João, nós vimos aqui a questão da comunhão da vida divina. Primeiramente, nós vimos logo no início, no capítulo 1, versículo 1, versículo 2, nós vimos ali que a vida divina ela se manifestou. Ela sempre misteriosa, sempre é um grande mistério, mas aqui revela em 1 João, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, os nossos olhos, nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então essa vida, ela estava com o Pai, oculta, mas a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida foi manifestada. Ok? Então nós vimos aqui, dos versículos 1 e 2, nós vimos a questão da manifestação da vida. Em seguida,
nós vimos a questão da comunhão da vida divina. Essa vida divina é uma vida que tem comunhão. O principal objetivo dela é ter comunhão, é ter relacionamento, é ter contato um com o outro, certo? Então aqui nós vimos aqui, continuando no versículo 3 e versículo 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então o objetivo dessa carta é a questão da comunhão. Seja a comunhão com Deus, seja a comunhão também entre nós. Ok? É muito precioso isso, irmãos. Porque esse é o objetivo principal do propósito de Deus, é com respeito à comunhão da vida divina. Essa comunhão da vida divina é o propósito central de Deus. É se relacionar conosco. Ele já existe entre ele, o Deus triuno, uma relação profunda, mas ele nos convida a participar dessa comunhão preciosa, né? E também o objetivo é que a comunhão seja não aspecto apenas vertical, nós e Deus, mas também a comunhão horizontal entre nós irmãos, irmãs, amigos e amigos, na fé em Jesus Cristo. Isso é precioso demais, não é mesmo? Então, o que ele diz aqui, ó, o 3, olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, que comunhão é essa? A comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu não sei vocês, acho que uma das melhores coisas que nós podemos fazer é nos reunirmos. Nós estamos agora, por causa dessa situação mundial da pandemia, não estamos assim, podemos reunir fisicamente, mas só de nos reunirmos assim, dessa forma como estamos reunindo, já é muito precioso para nós, certo? E traz muita alegria. Lembre-se de uma mesa com a família reunida, lembre-se de uma mesa com os amigos reunidos. Existe coisa melhor? Existe situação melhor? Essa é a vontade de Deus para nós. É realmente uma comunhão intensa, maravilhosa, né? Então nós vimos então que a questão do versículo 1 e 2, nós vimos ali a manifestação da vida divina, e depois nós vimos também no versículo 3 e 4 a comunhão da vida divina, ok? Agora nós entramos no tema da mensagem de hoje, que já tem sido discorrida, o Hélio claramente trouxe para nós na semana retrasada, né, a respeito desse tema. E só vou realmente rever rapidamente isso aqui, porque é uma condição, existem condições, né? Uma das condições primeira, que já foi brilhantemente relatado pelo Hélio, o qual nos lembrou que a questão do confessar pecados está ligado à questão da comunhão da vida divina. Para essa comunhão que nós temos com Deus e a comunhão entre nós também. A importância disso, eu gostaria de dar só um pequeno reforço e concluirmos, se for possível, concluirmos até o capítulo 2 do livro de 1 João, certo? Então, a primeira condição, a condição da vida divina, é a questão do confessar os nossos pecados. É uma coisa que tem trazido debate há muito tempo. Há pessoas que dizem que a partir do momento que você creu no Senhor, você não peca mais. Então isso não tem base, não tem fundamento. Não tem fundamento bíblico. Nós sabemos, nós cremos no Senhor há tantos anos, eu já há muitos anos, graças a Deus, mas nós pecamos, nós não vivemos no pecado, mas nós pecamos. E o pecado, as práticas pecaminosas têm que ser confessadas como pecado. Não adianta dourar a pílula ou dizer, não, isso não é um pecadinho só, né? Vamos usar o exemplo da mentira, por exemplo. Se você costumou mentir, você mente, de maneira que você, daqui a pouco, você nem percebe mais que mentira é um pecado horrível. Satanás é o pai da mentira. Então nós precisamos, de fato, não enganar a nós mesmos, como diz a palavra, né? Então vamos dar continuidade, então, do versículo 5, é uma passagem grande até, né? Do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 11, nós vimos aí nas condições da comunhão divina. E a questão do confessar pecados é do capítulo 1, versículo 5 até o 2:2. Então, só revendo juntamente com os irmãos, ok? Ora, versículo 5 agora do capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em Deus não há treva nenhuma. Ele é luz.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mantemos comunhão com Ele, é o tema central dessa carta. É comunhão. Se nós não podemos dizer que nós mantemos comunhão com Ele. Ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ok? Se nós dissermos que nós mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e a verdade não está em nós. Agora o versículo 7 é encorajador. Ele fala assim, se porém andarmos na luz. Que encorajamento, irmãos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos o quê? Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso não é precioso demais? Ok? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se nós queremos dizer, não tem pecado, não tem pecado, então você está dizendo tudo bem, você quer dizer que você não tem pecado? Então, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, o incentivo está aqui no versículo 9, né? É confessar, irmãos, confessar. A palavra de Deus encoraja a gente a confessar, dar nome aos bois, sabe? Nós, a princípio, antes de conhecermos a Cristo, nossa consciência não tinha sensibilidade alguma. A partir do momento que nós cremos no Senhor, que nós recebemos a vida de Deus para dentro de nós, nossa consciência é muito mais sensível. E nós devemos cuidar dela. É importante cuidar da consciência porque é ela que ela precisa estar em ordem, ela precisa estar em condições, certo? Para isso Deus sempre nos encoraja nas nossas orações. Nós podemos começar louvando ao Senhor, agradecendo Ele por tantas riquezas, tantas maravilhas, pelo seu propósito eterno, por tanta coisa boa que Ele tem para nós, sabe? Mas também lembrar que nós também precisamos confessar as coisas diante do Senhor e tornar nossa consciência sempre sensível, certo? Agora, versículo 9, repetindo, fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu me baseio nessa minha confissão porque eu creio, tenho certeza, porque se eu confesso os meus pecados, Ele é fiel. Não eu não sou fiel. Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só que gravidade que é isso, né? Então, qual o objetivo disso aí, irmãos? É preservar a comunhão com Deus. É preservar a nossa comunhão entre nós. É importante nós andarmos na luz. É importante nós andarmos na presença de Deus, né? Aqui, agora, o capítulo 2, como o Hélio já trouxe na semana passada, mas eu vou reforçar, que é muito precioso. Ele fala aqui, filhinhos meus. Alguns que diziam no passado que isso aqui ele estava dizendo para incrédulo. Imagina, você vai chegar a um bando de incrédulo e vai dizer para ele, filhinhos meus. Um bando de ímpio. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Certo? Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, então a vida de um cristão normal não é viver em pecado, mas ele pode eventualmente cair. Aqui ele diz a palavra, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Algum de vocês, algum de nós aqui já pensou em comparecer na presença do juiz sem um advogado? Imagina o que é você estar na presença de um juiz e sem um advogado. Mas aqui a palavra nos encoraja, fala que essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é o Paracleto, é o nosso Consolador, ok? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado é Ele mesmo que morreu por nós. Esse advogado, Ele derramou o seu sangue. Ele é fiel e justo. O sangue de Jesus Cristo é fiel e justo.
para nos purificar de todo pecado, né? Então ele diz, reforçando aqui, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o 2 agora, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Imagina, que advogado é esse? Ninguém, não existe advogado mais precioso do que esse, porque é o próprio Cristo. E ele é o nosso paracleto, o nosso consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Esse Cristo, se tornou o Espírito aqui da vida, ele hoje está ao nosso lado, intercedendo por nós diante do Pai. Então nós temos um excelente advogado, o único advogado que realmente é capaz de resolver nossos problemas, né? Então louvado seja o nome do Senhor por essa revelação, por essa situação e nos encorajando a entrar na comunhão. Porque em Hebreus capítulo 10 diz assim, tendo pois irmãos intrepidez, nós não podemos entrar na presença de Deus simplesmente somente com medo, mas vamos entrar com ousadia, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado, ele é a propiciação, ele derramou o seu sangue por nós. Ele sim deu sua vida por nós. E por meio dele é que nós podemos achegar a Deus. Confessando nossos pecados, realmente confessando as coisas que fazemos. Uma coisa que o Eli falou na semana retrasada. O pecado cometido, a tentação, ela não nos define. Certo? Se você cometeu uma transgressão, o inimigo de Deus vai acusar dizendo que você é aquilo. Você não é aquilo. Nós não somos as coisas pelas quais nós somos tentadas. Isso não define a nossa pessoa. Nós somos, sim, filhos amados de Deus. O que nos define é que Deus nos ama. Ele nos chama, Ele nos ama, somos filhos amados dele. Ok? Irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas do Senhor, que nós podemos viver uma comunhão íntima com Ele. Isso sim nos define, certo? Realmente, houve uma tentação? Confessa essa tentação. A palavra de Deus não diz que ser tentado é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, ser tentado, isso acontece, confessa e deixe. Né? Esse é encorajamento para mim, é encorajamento para nós igreja, para nós amigos e amigas, certo? Então, no capítulo 2, versículo 2, nós encerramos aqui essa sessão. Nós vimos que as condições, então, da comunhão da vida divina. Primeira condição, confessar, né? Confessar os nossos pecados. E a questão do pecado tem uma causa preocupante. Por quê? O pecar, o cometer uma transgressão, cometer um pecado, e a gente, ela interrompe a nossa comunhão com Deus. Sabe o que é isso? Esse é o problema do pecado. Não é porque pecado por pecado em si, né? Mas é que ele interrompe a nossa comunhão com Deus. E a coisa mais preciosa que nós temos hoje é a nossa comunhão com Deus, é a comunhão com nossos irmãos e amigos. Essa é a coisa mais importante, certo? Então nós precisamos tratar com relação da nossa consciência. Eu só queria ilustrar, se vocês puderem abrir junto comigo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Timóteo fala mais claramente a respeito disso, certo? De situações. Então a carta de 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, a questão aqui do livro de Timóteo já fala a questão da consciência, né? Uma consciência boa, uma consciência saudável, certo? Vamos dar continuidade então em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. 19 diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então isso é uma coisa séria, irmãos. A questão de nós, se nós não tivermos aqui um cuidado com respeito à nossa consciência, seja assim, confessando o nosso pecado, seja nós estarmos em comunhão com Deus, entrarmos nessa comunhão preciosa, então mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, rejeitou a boa consciência e naufragou na fé. Então, a palavra de Deus nos alerta. Quem está
pensa que está em pé, veja que não caia. Então realmente a gente precisa de um certo cuidado com respeito a isso. Também em 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos 1 e 2, aqui nós vimos novamente ele falando a respeito da consciência, que é um órgão extremamente importante, que faz parte da nossa alma, que é mente, vontade e emoção. Perdão, faz parte do nosso espírito, me desculpe. Faz parte do nosso espírito, né? Espírito tem a questão da nossa consciência, intuição e comunhão. Então essas três coisas, consciência, intuição e comunhão, fazem parte do nosso espírito. E a questão da consciência, ela traz ligação do nosso espírito com a nossa alma, que é mente, vontade e emoção. Nós vimos a ligação através da consciência, ela se torna o nosso coração, certo? Então toda a alma mais a consciência se torna o coração humano. Então isso é uma questão da comunhão, certo? Então no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguém tem dúvida que nós estamos nos últimos tempos? Cada vez mais a gente vai ficando mais claro, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A palavra cauterizada é como fosse algo queimado com ferro quente, como um animal, um boi que tem que ser queimado para registrar que ele pertence a certa pessoa, aí ele passa por ferro quente, aquela parte se torna insensível. Então a questão da nossa consciência precisa ser cuidada, precisa ser preservada, precisamos estar diante do Senhor, preservando essa questão, confessando nossos pecados e buscando, principalmente, o objetivo de confessar pecados não é uma coisa, não é um fim por si só. O objetivo é a comunhão com Deus, é a comunhão entre nós, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Nós precisamos dessa comunhão. Então, para isso, nós temos a questão da confissão, ok? Dentro das condições que nós vimos, a questão de amar a Deus e aos irmãos, também está dentro das condições, certo? Que está colocado ali no capítulo 2 de 1 João, dando continuidade, do versículo 3 até o versículo 11. Aqui está falando a respeito de mandamentos. E se nós resumirmos, como o Senhor mesmo resumiu na palavra, o apóstolo Paulo também resumiu os mandamentos, está relacionado a amar a Deus e amar aos homens. Tá, o resumo de toda a lei, de toda a lei registrada na palavra de Deus é amar a Deus e amar aos homens, certo? É importantíssimo esse aspecto. Aqui o apóstolo vem nos lembrar. Vamos acompanhar então 1 João capítulo 2, versículo 3 até o 11. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ele não está dizendo aqui para nós guardarmos os 10 mandamentos e guardarmos todos os pré-requisitos que havia em Levítico e toda a palavra de Deus que está ali registrado no Pentateuco, nos primeiros livros da palavra. Ele não está falando a respeito disso, porque o Senhor cumpriu todas essas coisas. E é impossível cumprir a lei. Isso é algo impossível. A lei é o testemunho de Deus, a vida de Deus é assim. Certo? E quando Jesus veio, ele não apenas reconheceu a lei, ele disse que nem um i nem um tio seria retirado da lei, mas ele elevou o padrão da lei. Se no passado você sair com uma pessoa, você for praticar fornicação, você for fazer algo, for uma pessoa adúltera, tendo relação fora do seu casamento, isso a prática era condenada, mas agora a palavra de Deus, o Senhor Jesus, elevou o padrão e colocou, se nós olharmos para uma pessoa com intenção impura, nós já estaríamos. Então é impossível cumprir a lei. Então a possibilidade disso é somente o Cristo que está dentro de nós. Se isso passa pela nossa cabeça, a gente precisa confessar e deixar. Esse encorajamento do Senhor. Confessa os pecados e deixe. Vamos preservar a nossa consciência, né?
Então ele diz assim, no versículo 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permaneço nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então o foco aqui, o principal foco que está registrado aqui, está com respeito a amar os irmãos. Se nós temos ainda alguma coisa que nós não perdoamos nos irmãos, se há em nós ainda alguma coisa que nós achamos que nós temos o direito de não perdoar aquele irmão, nós estamos, de fato, não praticando a lei de Deus. Não estamos realmente guardando, porque a vontade dele é que nós amemos uns aos outros. Irmãos, isso eu sei que não é fácil, tá? É fácil falar, por exemplo, mas vamos supor que você tenha sido lesado por um irmão. Tenha lesado gravemente, financeiramente, gravemente, quebrou a sua questão financeira. Como é que você vai encarar essa situação? A gente pode morrer com isso e dizer, eu não perdoo de forma alguma, mas a palavra de Deus nos encoraja a nós perdoarmos, a nós amarmos os irmãos, a despeito do que ele tenha feito por nós, certo? A questão dele é ele que vai responder com o Senhor, mas nós temos que liberar o nosso coração. Nós temos que tirar esse fardo das nossas costas e realmente perdoar e amar uns aos outros. Né? Eu digo para vocês, irmãos, não é fácil, tá? Isso é, talvez não, esse é o pecado mais grave, é odiar o nosso irmão. Ok? Odiar ele. Jesus nos encoraja a orar e amar até mesmo nossos inimigos. Então, é muito alto o padrão. Esse padrão, somente a vida de Deus pode nos capacitar a prosseguir, certo? Então, terminando essa sessão, né, de amar a Deus e aos irmãos, nós também vemos agora a questão do ensino da unção, ok? Dentro do ensino da unção, esse ensinamento acerca da Trindade divina, ela tem algo relacionado ao crescimento de vida também, né? Por isso que aqui ele trata de filhinhos, de jovens, de pais, com respeito, isso está relacionado não apenas assim ao seu status hoje, tá? Se você é um jovem, mas está relacionado à questão do crescimento de vida. Então, no capítulo 2 de 1 João, nós vimos aqui, versículo 12 em diante, né? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, ok? Então existe o estágio de filhinhos, né? Se nós tivermos esse estágio de filhinhos é muito bom, é muito gostoso estarmos nesse estágio maravilhoso de ter uma experiência com Cristo e viver com Ele é maravilhoso, né? Então, primeira experiência, nós vimos que nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ok? Aí já é a sua experiência mais maturidade, pais. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então é uma coisa que nós não podemos abrir mão de sermos jovens, irmãos, tá? Nós podemos estar assim realmente ficando maduros, ficando mais velhos, mas nunca deixar de experimentar a juventude, a novidade que há nele. E lembrando também os jovens, que são jovens também em idade, essa palavra também é para vocês, ok? Diz que também porque os jovens eles têm vencido o maligno, ok? Filhinhos, novamente volta para os filhinhos, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, está no versículo 14, tá? Do capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então ele reforça que jovem, ele vence o maligno, ok? Nós nunca devemos abrir mão de sermos jovens, ok? Podemos ser assim, idosos, mas velho nunca, ok?
Aqui não tem nenhuma palavra para velho não, tá? Tem palavra para filhinhos, para jovens e para pais, ok? Velho, lamento, tá? Situação de velho é ruim, tá? Então vamos procurar, mesmo podemos nos tornar idosos, mas velhos não, ok? Vamos ser jovens no espírito, renovados, para que nós possamos realmente vencer o inimigo em toda e qualquer situação, experimentar as riquezas como filhinhos e também como pais que conhecem o Pai desde o princípio, ok? Amém? Dando também continuidade, me desculpem assim, está correndo um pouquinho, né? Mas é que a gente está com o objetivo hoje de desfrutar, e se precisarmos da outra semana, a gente vai entrar na outra semana também, tá? Mas vamos concluir o capítulo 2, sim, tá? Então, 2, do versículo 12 ao 19, né? Nós vimos aqui a questão do que acabamos de ver, né? A questão acerca da Trindade Divina, segundo o crescimento da vida, né? E concluindo aqui a passagem, né? Para permanecer no Deus triuno. Então, o nosso objetivo é permanecer nessa comunhão com Deus triuno. É a coisa mais preciosa que nós temos, é a comunhão da vida divina. Por isso a necessidade desses itens que nós vimos agora são pré-requisitos preciosos, né? E aqui, continuando no final dessa sessão aqui, né, nós vimos que ele nos encoraja: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, amar o mundo é uma das coisas que são muito perigosas para o nosso coração se apegar. Se apegar ao mundo, se apegar às riquezas, se apegar às coisas materiais, a esse mundo que existe hoje, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, da cobiça, né? E a soberba da vida, a vida soberba, a vida de arrogância. Essa vida, ela não procede do Pai, mas procede do mundo. Então o mundo, ele passa. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, o mundo passa, certo? Se a gente se apegar somente a isso, nós não levamos nada desse mundo. Alguns dizem, leva a roupa do corpo. Não leva. Não leva, porque a roupa do corpo fica, certo? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós não levamos nada desse mundo, nem o nosso corpo. Eu vi uma definição recente que o nosso corpo aqui é como se fosse alugado. Quando pedir a nossa alma, assim, chega, você não vai, né, você vira a dormir, a morrer, nem o corpo você leva. Olha que mistério isso, não é mesmo? Tá? Então no mundo não adianta nós apegarmos a ele, né? Agora, dando continuidade, chegando já no final, eu acho que, na verdade, eu devo verificar aqui. Eu não vou adiantar, não. Eu acho que o meu objetivo era compartilhar até o capítulo 2 inteiro, mas eu vou parar aqui, viu, irmãos? Eu vou parar aqui porque eu acho que não adianta a gente correr, né? Não, me desculpem o meu objetivo tão ousado, né, de compartilhar tudo isso, mas eu creio que não é necessário correr tanto também, né? Nós temos tempo para poder meditar nessa palavra, é melhor a gente parar por aqui e lembrar que, principalmente, o objetivo de tudo isso é que nós possamos permanecer nessa comunhão, certo? O objetivo principal de tudo que nós falamos aqui e desse livro, dessa carta que o apóstolo São João escreveu para os seus amigos, para os irmãos, é exatamente que possamos manter e preservar essa preciosa comunhão com Ele. Para isso, a importância de nós confessarmos pecados, a importância de nós amarmos uns aos outros, é precioso, tá? Preservarmos essa comunhão, ok? Então eu estou encerrando aqui a nossa comunhão de hoje, tá? Eu vou frisar que nós paramos no versículo 17 do capítulo 2 e aí nós vamos dar continuidade dentro do possível de vermos todos esse livro aí, ok? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, tá? Assim que eu terminar aqui agora essa gravação ao vivo,
ela vai ficar gravada, disponível para vocês poderem assistir também, tá bom? Quem quiser compartilhar, compartilhe, tá? Essa comunhão a gente está transmitindo para a Igreja Cristã em Londrina e é maravilhoso ter o Facebook, porque por meio dele a gente pode contactar nossa família, nossos amigos, é muito precioso, tá? Então eu fico muito feliz. Dentro de instantes nós estaremos aí colocando no ar aí um link, né, pelo Zoom, para que a gente possa compartilhar as experiências com respeito a essa palavra. Espero que tenha sido de ajuda para vocês, tá bom? Então, estou agora concluindo a palavra, desejo uma ótima semana, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero terminar aqui com uma oração. Pai, obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui juntos e meditando na Tua palavra, nessa preciosa carta de 1 João, e que nos fala a respeito de preservarmos a nossa comunhão com Deus e comunhão contigo. Eu louvo comunhão também com os irmãos. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor seja abençoando essa semana, abençoando o nosso país, o nosso continente. Nós rogamos ao Senhor que nós possamos obter vitória na Tua presença diante de uma pandemia. Nós confiamos no Senhor, que nós vamos adiante, Senhor, que possa consolar as famílias, as vidas, Senhor, mas nos dar coragem, encorajamento, queremos prosseguir olhando para Ti, confiando no Senhor. Abençoado seja cada um de vocês, amém? Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Eu concluo agora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até lá, então. Tchau.